Olá pessoal, na aula de hoje de Biologia Celular vamos falar sobre o citoesqueleto. Só fazer uma observação, normalmente esse conteúdo ele é dado como um complemento de membrana plasmática, sendo que tem muita coisa boa para a gente abordar, aí fica como um apêndice, me incomoda bastante. Então eu resolvi dedicar uma aula exclusiva para o citoesqueleto, tá? É importante para a gente poder entender fisiologia, histologia de tecido ósseo, de tecido muscular, tecido nervoso, enfim, é uma base importante para a gente entender comunicações na histologia, tá? Comunicações de membrana também, funcionamento de alguns mecanismos dentro do impulso nervoso, etc. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, contrariamente ao esqueleto ósseo, tá, dos vertebrados, esse nome citoesqueleto dá a intenção, dá a impressão, né, que é algo rígido, né, uma estrutura rígida, o que não é verdade, tá? O citoesqueleto das células, claro, ele é uma estrutura que é muito dinâmica, tá? E se reorganiza, tá? Continuamente de uma célula em períodos em que ela apresenta, e de célula para célula, altera a forma da célula, se divide, responde ao ambiente também. Então, o citoesqueleto, ele tem várias funções que eu vou destacar para vocês, tá? Mas ele é uma estrutura, um conjunto arquitetônico celular, tá? Dinâmico, ele se modifica, tá? Em variação de uma série de outras questões, desde a capacidade dessa célula se dividir, dela responder ao ambiente, enfim. Então essa forma ela vai se adequar ao citoesqueleto de acordo com a necessidade ali, de acordo com a fisiologia, a anatomia daquela célula, daquele tecido, daquele órgão. O citoesqueleto ele vai responder por essas propriedades. Por isso eu coloquei essa pequena diferençazinha aí que dá a impressão que é algo rígido, o que não é verdade. Tá bem? Bom, o citoesqueleto, turma, ele é uma rede de fibras. Essa imagenzinha ao lado, seu lado esquerdo, em verde aqui, ó, bem bonita, não é? Tá corada, é uma micrografia eletrônica de varredura, mostra aí o citoesqueleto evidenciado em verde, tá? Então, o citoesqueleto ele é uma rede de fibras, tem o nome esqueleto, mas ele é uma rede de fibras do sistema das células, tá? O nome é esqueleto porque uma das funções, que não é só essa, mas ele dá sustentação, dá suporte. Eu vou mostrar para vocês em imagens mais à frente. Nas nossas células eucarióticas, nas células eucarióticas como nos demais grupos, de forma geral, o citoesqueleto ele é constituído por microtúbulos, eu já vou adiantar aqui a classificação, tá? Microtúbulos, filamentos e filamentos intermediários, tá? Na célula procariótica, eu acho que eu já comentei isso em sala, tem uma rede de fibra que é muito semelhante ao citoesqueleto, só que não é, tá? É uma outra questão lá. Então, entre algumas das funções do esqueleto, a gente pode destacar da sustentação para a célula e mantém a sua forma, tá? Dá sustentação para a célula e mantém a sua forma, tá bom? Então, essas seriam as funções gerais do citoesqueleto, tá? Sustenta a célula e mantém a sua forma. Como eu disse para vocês, o citoesqueleto ele é subdividido, ele apresenta, ele contém três componentes, tá? Eu já disse que ele é uma rede de fibras proteicas, tá? Ele está no citoplasma. Eu vou mostrar já uma imagem que facilita para você poder visualizar o que eu estou dizendo. Então, as fibras que contém o citoesqueleto nas células eucarióticas, tá, pessoal? São microtúbulos, aqui, os microtúbulos, a gente vai comentar de cada um, tá bom? E o que faz, para que serve, tá? Microtúbulos, filamentos intermediários e filamentos de actina, tá? Também chamados de microfilamentos, tá, pessoal? Filamentos intermediários também. Tá legal? Pessoal, a presença dessas proteínas estruturais no citoesqueleto ela está associada, por exemplo, à manutenção da forma da célula, conforme eu já disse, tá bom? E a presença de proteínas motoras que está associada a diversos tipos de movimento que ocorre, por exemplo, na célula muscular, tá? Que a gente estuda lá em fisiologia também, histologia, o mecanismo da contração muscular de actina,
e miosina, tá? Como que acontece isso lá na banda Z, tá bom? A gente não vai falar disso aqui, não é nosso objetivo. Então, comente aí, pessoal. O citoesqueleto, ele apresenta 3 tipos aí, principais. Tem outros que a gente não vai comentar aqui, mas esses são os principais. E, na verdade, esses outros são derivados de um desses aqui. São os microtúbulos, a gente vai comentar dele, filamentos intermediários e filamento de actina, tá? Também chamado de filamento intermediário. Mesma coisa aqui, tá? Tá legal? Oh, perdão, pessoal, eu tô falando aqui para vocês e confundindo aqui. Microtúbulos, aqui, filamento de actina, só para a gente não confundir, e filamento intermediário. Eu coloquei actina e isso como se fosse sinônimo, não é. Filamento intermediário, que também são chamados de microfilamentos. Quando eu comentar, não vai dar para confundir, mas desculpa, eu citei como se fosse sinônimo, tá? Isso aqui também é chamado de microtúbulo, tá? Filamento intermediário ou microtúbulo, tá bom? Filamento intermediário ou microfilamento, perdão. Eu estou olhando para o slide, só quero falar o que está aqui no slide. Então, filamento intermediário ou microfilamento, eu vou explicar cada um e por que desse nome, tá? Microtúbulo e filamento de actina. Então, esses são os componentes. Escreva aí para não confundir e para não esquecer também. Olha só, pessoal. Essa rede que se forma seria mais ou menos essa aqui, olha só. Ó, você percebe que uma organela, aqui tem um lisossomozinho, aqui tem um complexo de Golgi, aqui tem uma mitocôndria. Vocês acham que eles estariam soltos? Randômico? Não estaria aleatório. Tem os filamentos, os microtúbulos que estão ao redor dessas organelas. São eles que mantêm essa forma. É para isso que serve. Por isso, processo de estruturação, movimentação e transporte e sustentação, tá? Das organelas que fazem parte da célula e da célula como um todo. Tá bem? Então, o citoesqueleto, como eu disse no início da aula, pessoal, ele é uma estrutura dinâmica. Ele é mantido por interações fracas, tá? As ligações que compõem são fracas. Por quê? Porque faz com que isso, nem todos, tá? Mas isso vai permitir uma maior parte que seja possível decompor uma região da célula em que ela precisa se reestruturar. Por exemplo, ela precisa se movimentar, então não pode ser algo muito rígido, concordam? E é isso que acontece. Vou comentar sobre algumas ligações à frente. Então, ele é constituído por subunidadezinhas pequenas. Se a gente está falando de proteína, a gente está falando de aminoácidos, tá? Então, a distribuição ela ocorre de maneira rápida. Tá legal? Olha aí, citoesqueleto. Então, como função, tá? O citoesqueleto ele tem várias funções na célula. Essas são as principais. Mas a manutenção na forma da célula, tá? Principalmente em células que apresentam parede celular, tá? Principalmente, principalmente célula que não tem parede celular, tá? A manutenção dessa célula é incipiente, principalmente para células que não apresentam parede celular, que no caso as células animais, tá? As células vegetais e células de outros grupos têm uma parede celular que dá aquela forma, dá uma maior resistência para ela. Não é o caso aqui da célula animal. Então o citoesqueleto é abundante, tá? Suporte mecânico para a célula e para as organelas, tá? Não é isso? Você tem também a manipulação da membrana plasmática, olha o assunto casando lá com membrana, tá? Como na formação lá daqueles vacúolos alimentares, pois é, o citoesqueleto também participa disso. Sustentação das organelas, como eu falei, tá? Movimentação e formação de estruturas que vamos ver à frente são os cílios e os flagelos. Uma outra função, destacaria, importante do citoesqueleto, e eu vou mostrar como que ela funciona, como acontece. É o que acontece na divisão celular, formando o fuso mitótico, que tem como participante aqui uma organela, os centríolos, tá? Então ele participa também, olha o citoesqueleto participando. Enfim, o movimento de organelas e vesículas no interior da célula. Então eu destacaria essas principais funções. Comente aí as funções. Manutenção da forma da célula, tá? Eu destaquei principalmente que a célula animal, que não tem parede celular, tá? Suporte mecânico, a segunda. Terceira, falei, manipulação da membrana, formação de vacúolo, lembra? Quarta, formação de cílio e flagelo. Outra, formação do fuso durante a divisão celular, a gente vai entender, para puxar os cromossomos. E uma outra,
o movimento de organela, né? De vesícula no interior da célula, conforme essa imagem. Ó. Então, 6 funções. Comente aí, escreva essas funções. Tá legal? Olha só, o que eu comentei para vocês aqui, tá? O citoesqueleto ele é constituído por microfilamento, também chamado microfilamento, filamento intermediário e microtúbulo. Vamos começar aqui pelo microtúbulo, tá? Esse aqui é o mesmo filamento de actina, tá, pessoal? Filamento de actina ou microfilamento. Tá legal? Filamento de actina ou microfilamento, tá? Vou voltar aqui para você conseguir ver. Filamento de actina ou microfilamento. Ó, pessoal, o citoesqueleto, como eu disse, ele tem, ele é constituído por esses 3 tipos aqui. Microtúbulo, aí embaixo, filamento de actina, ou microfilamento, e filamento intermediário. Eu vou comentar sobre cada um e depois a gente vai ver cada um especificamente. Mas o microfilamento, ele basicamente é uma molécula de proteína, tá? São moléculas de proteínas, tá? Chamada de alfa e beta tubulina, tá? E aí, se você observar, percebam, alunos, meus queridos, que são tubos aqui, ó, formado de dímero de alfa e beta tubulina, é um monômero de proteína aí, tá? De aminoácido. E esses microtúbulos são estruturas dinâmicas também. Lembra que todo citoesqueleto é uma estrutura dinâmica. Eles se apresentam de várias formas aí, polimerizados e despolimerizados, tá? Eles perdem esse formato dele aqui, tá? Então, ele está presente no citoplasma, prolongamento celular dos cílios, por exemplo, dos flagelos, vou mostrar para vocês. E entre essas funções do microtúbulo, a gente pode citar aqui a manutenção da célula. É o microtúbulo que forma o fuso mitótico, é esse aqui, tá, pessoal? Forma a movimentação do cílio, como eu falei, flagelo, movimenta organelas celulares e puxa os cromossomos durante o processo de divisão celular, tá bom? E os filamentos de actina? Filamento de actina, também chamado de microfilamento, toda hora eu falava aqui como sinônimo do outro, né, pessoal? Mas tenham atenção, é só quando vocês lerem aí e me ouçam corrigindo que você não vai errar. Filamento de actina, também chamado de microfilamento, tá bom? É constituído por actina, tá? Forma esses espirais aqui, ó, tá? Forma esses espirais, tá? Dentre funções, para a gente destacar, eu posso destacar para você a manutenção, tá? Da célula, a alteração do formato da célula para fazer movimento ameboide, por exemplo, os macrófagos, por exemplo, a movimentação da célula muscular, e também participa da contração, acabei de falar, né, da contração da célula muscular, e também tem uma participação durante a divisão celular, que eu vou mostrar mais à frente. E os filamentos intermediários? O nome recebe intermediário porque ele tem o limite, o tamanho entre esses dois tipos de filamento. Aqui tem 25 nanômetros, 7 nanômetros. Aqui entre 8 e 12 nanômetros. Por isso, filamento intermediário, tá? É um filamento, pessoal, é um tipo de proteína, um conjunto que tem mais de 50 tipos, na verdade. Quem que tá aí? A gente tem aqui a queratina e a desmina, por exemplo. Vamos falar também, só que nesse caso eles são menos dinâmicos. Aqui ele não é dinâmico, tá? São menos dinâmicos que os demais. E eles não são encontrados em todas as células eucarióticas, tá? Está relacionado com a manutenção da forma celular também. Mas uma função que eu destaco é a formação da lâmina nuclear, tá? Lembram lá do poro nuclear, da laminazinha da carioteca? Pois é, eles ancoram os cromossomos nesses poros nucleares, tá? Enfim, e ancoragem de diversas organelas do citoplasma celular. Eles participam disso. Ele é o tipo de citoesqueleto que compõe o citoesqueleto menos dinâmico, tá? Tá legal? Então são esses 3, pessoal. Vamos lá, para não confundir mais, tá? Quais são? Quais são os tipos e componentes do citoesqueleto? Filamentos de actina ou microfilamentos, tá legal? Filamentos de actina ou microfilamento. Já falei algumas funções agora há pouco. Volte aí o vídeo, escreva essas funções, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora cada um.
aqui em vermelhinho. Em azul, a segunda, filamentos intermediários, tá? São os menos dinâmicos. E os microtúbulos, que participam da formação de cílios e flagelos, também já falei outras funções. Então, são esses três, tá legal? Vamos falar dos filamentos de actina ou microfilamentos, tá? Passando mais uma vez, filamentos de actina ou microfilamentos, tá bom? Pessoal, os microfilamentos, como eu já falei, ou filamentos de actina, eles são constituídos, bote na cabeça agora, nesse momento que eu vou falar, só aceite, tá? Eu sei que é difícil, é muita informação às vezes, mas eles são constituídos por subunidades, são pequenas, tá? Subunidades globulares que a gente chama de actina G, tá? E eles se organizam em hélice, ó, parece uma hélicezinha, não é? Ó, eles se organizam aqui em hélice, aqui é uma micrografia eletrônica, tá? Tá bom? O filamento de actina, a gente tem um outro, tá? Ele se organiza aqui, chamado de actina G, tá? É organizado em hélice. E tem outro filamento por cima, que é a actina F. Então, são esses dois. Os filamentos de actina, eles têm, turma, 30 vezes o tamanho dos microtúbulos, tá? Eles são bem mais finos. Pessoal, imagine um músculo. Eu vou pegar agora a face muscular, o fascículo, a fibra, eu estou diminuindo. E vou pegar o sarcômero, vou pegar a linha Z e vou pegar agora a proteína. Ou seja, é extremamente pequeno. Ele é 30 vezes menor que o tamanho do microtúbulo. O microtúbulo já é pequeno, micro. E algo menor ainda são os filamentos de actina ou os microfilamentos, tá? Os filamentos de actina, turma, eles se organizam, podem se organizar de várias formas, tanto no músculo esquelético, que ele tem, se associam a filamentos de uma outra proteína, que é a miosina, que é responsável pela contração muscular, junto com a actina também, e demais chips celulares também, que é organizado aí numa rede próxima da membrana, lá no córtex central, que eu não vou entrar em detalhes, mas só para você ter uma ideia dessa diversidade, nesse dinamismo, nessa dinâmica do citoesqueleto, mais especificamente do filamento, do microfilamento, tá? Então, a actina nessa região é responsável pela atividade de endocitose e exocitose, que nós vimos lá em membrana plasmática. O que mais? Da migração celular, tá bom? Também é conhecido, associado aí a organelas que produzindo corrente citoplasmática para transportar moléculas e estruturas durante o processo de passagem de substância na célula, na membrana da célula, tá? Você tem outra no final da divisão da célula, divisão celular que vamos ver ainda, a associação de actina com a miosina, ela vai ser responsável pela constricção celular que estrangula uma célula na outra, formando aí duas células. Também tem essa função, tá? Formando as células filhas durante o processo de divisão celular. Tá legal, turma? Então, ó, você tem aqui, ó, um exemplo dos microfilamentos formando aí microvilosidades, tá? Ó, isso aqui são microvilosidades, eu vou comentar mais à frente, ó. Cadê os microfilamentos? Eles estão aqui internamente, ó. Ó, filamentos, microfilamentos aqui, juntamente com os microtubos, ó. Perceba que é mais fininho, ó. Essa imagem é muito boa para a gente ter uma ideia. A gente está no interior do citoplasma da célula. A gente está dando um zoom agora no citoesqueleto da célula. Olha os filamentos intermediários. Olha os microfilamentos aqui, que são bem menorzinhos aqui, ó. Paralelos aqui às vilosidades, as microvilosidades. E olha os microtúbulos aqui, ó, microtúbulos. Então isso aqui é 30 vezes menor do que um microtúbulo desses. E os filamentos intermediários são intermediários, esse nome recebe porque é intermediário entre as dimensões do microfilamento, ou filamento de actina, e um microtúbulo. Tá legal? Vamos ver a composição aqui. Já falei para vocês, na verdade, né? Olha só, falando mais uma vez, é basicamente de actina G e actina F, tá? Formando aqui um microfilamento, tá bom? E aí você percebe que participa de uma série de processos aqui, ó. Desde a movimentação do citoplasma da célula, tá? Como é esse caso aqui dessa imagem, eu coloquei só para a gente ter uma ideia, formando aí essas estruturas para uma propriedade funcional, tá? Formando essa rede filamentosa. Então, e na verdade, pessoal, além de actina G, além de actina F, apresentam-se outras isoformas, tá? Nós chamamos de isoformas alfa, beta e gama. O que é isso? São variações aí na ocorrência desse microfilamento, dessa estrutura, uma outra conformação, tá?
Aqui, pessoal, são monômeros, né? Ó, monômeros de quê? Monômeros constitui a proteína aqui de aminoácidos. As estruturas repetidinhas aqui são monômeros, tá? Então, você percebe que é bem assimétrico, tá? Maneira irregular e tem o mesmo sentido. Essa parte aqui, esse chama de F, pessoal, é de filamentoso e esse G é de globular, tá? Por isso a actina G, actina globular. E para quem não sabe, a actina F é a actina filamentosa. Então, e aí, mais uma vez eu cito aqui por uma propriedade funcional, essa imagenzinha direita, tá? Os filamentos de actina, eles formam uma trama filamentosa mesmo aqui, ó. Uns delgados aqui, flexíveis, ó, filamentos, e aí está dispersa por todo o citoplasma. Então você consegue perceber a importância aí do microfilamento para a estrutura da célula, para dispersar todo o citoplasma, para manter essa estrutura, as organelas aqui, ó, na sua função, na sua posição, juntamente com os demais citoesqueletos, os demais componentes do citoesqueleto, tá bom? Então, são essas principais funções, tá? Separa agora as funções que eu citei para vocês, tá, turma? Tá legal? Olha aí, pessoal. Você tá vendo agora? Tá vendo essa projeçãozinha aqui, ó? Veja isso. Vou já falar o que é isso. Veja isso. Tem alguma semelhança na sua cabeça aí agora? Tem, é assim, porque é a mesma coisa, tá? Olha só. Vou comentar agora o que são essas projeções, tá? Essas projeções que vocês estão vendo, elas são sustentadas por esse feixe central de filamento de actina, tá? Ela que mantém orientando longitudinalmente aqui, ó, devido a essa interação com proteínas, que nós chamamos de proteínas organizadoras. Eu vou citar aqui como é o caso da vilina, é uma outra proteína, tá? E o caso da fibrina, olha só. Essas proteínas participam sustentando aqui os microfilamentos, ó. E na ponta a gente tem uma substância amorfa aqui, tá bom? Então, pessoal, as microvilosidades são essas estruturas aqui, ó, do intestino. Você tem uma lâmina aqui do intestino. Elas formam uma estrutura que é semelhante aos dedos, né? Parece uma luva que está aí na superfície do tecido epitelial. Isso aqui é uma célula epitelial, é um tecido epitelial, tá? Que é a estrutura mais externa aqui, tá? Fica epi acima. Então, lá do intestino delgado, tá? Essa projeção, ou essas projeções, nesse caso, né? Elas são sustentadas, como eu disse, pelo citoesqueleto polimerizado. Lembra que eu já falei nesse termo em aulas passadas, estou falando aqui novamente. Então, elas têm essa capacidade aqui, a actina, que constitui os microfilamentos, tá? Então, a ocorrência é predominantemente apical nessa região, tá? Mais ao ápice. Então, elas podem eventualmente ocorrer em regiões laterais, tá? Elas podem ter aqui em regiões laterais também. Você percebe que elas estão em toda a estrutura da microvilosidade, ó. E essa parte aqui extrema, perdão, essa parte apical, ela é amorfa. O que quer dizer? Ó? Não tem aqui, ó. Acaba aqui. Por isso que está aqui em rosa, aqui, ó, essa substância do ápice. Tá legal? Então, as microvilosidades, e na verdade, a gente vai ver em histologia, elas são denominadas que a gente chama de planura estriada. Estou até adiantando um pouco, não ia falar isso agora, mas tudo bem. Essas velocidades, ou essas microvelocidades, a gente chama de planura estriada, tá? Nessas células que têm origem a partir da endoderme, tá? Dependendo também, se tiver origem mesodérmica, ela recebe um outro nome, recebe borda em escova, tá? Essa questão de nomenclatura. Então, mais uma vez, essa ponta da microvilosidade, ela é uma substância amorfa. Por que isso acontece, pessoal? O que é isso, tá? Onde está imerso é a extremidade de actina, que é positivo, actina, tá? Positivo. E a extremidade negativa está ligada ao córtex, para cá, para baixo, tá legal? Polarizado. Então, esses feixes filamentosos de actina, eles estão dispostos paralelamente, tá? Interligado pela proteína vilina. Concordam comigo ou discordam de mim? Tá aqui, ó, vilina. Você tá vendo aqui? E tem esse sítio de ligação aí pelos feixes laterais. Tudo isso aqui, ó, é através da miosina 1, ó. Esse sítio, ó, ela que mantém ligada a essa planura estriada, ou essa microvilosidade que vocês estão vendo. Ou seja, pessoal, tudo tem uma função, tudo tem um motivo, né?
tá? A gente precisa entender como que a gente está vendo aqui uma coisa linda, que é a parte arquitetônica da célula, a parte de estrutura, como que isso está sendo projetado. Então, você percebe que a miosina aqui, ó, é uma proteína que liga a microvilosidade, os feixes de actina, na verdade, aqui, ó, as partes laterais da planura, aqui, ó, como você consegue perceber aqui na lateral. Tá legal, turma? Deu para entender isso aí? Espero que sim, hein? Comenta aí embaixo se tiver no YouTube essa aula, o pessoal da disciplina de biologia celular. Tá, vou passar. Olha, não vou nem abordar isso aqui de forma mais profunda, que isso lá em histologia, quem quiser saber um pouquinho mais em fisiologia, na verdade, e tem um pouco na aula de histologia também, mas em fisiologia eu abordo isso melhor. Então, pessoal, toda célula muscular, ela tem filamento proteico, claro, que é contrátil, que é actina e miosina. Então, nós chamamos esses filamentos de miofilamentos, que é mio de músculo, tá? Ou também miofibrila. Então, ele é diferenciado, essa diferença ela acontece pelo peso molecular deles, tá? A actina e a miosina tem pesos moleculares diferentes. Isso permite uma expansão, ó, das linhas aqui, ó, expansão. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha o microfilamento. Aqui é uma micrografia eletrônica para ver o que acontece. Tá legal? Então, quando a gente observa o microscópio eletrônico, a actina ela tem uma forma de filamento fino. Ela é mais fina, olha na imagem. E a miosina ela tem filamentos mais grossos. Tá? Então, essa interação de actina com a miosina é um dos grandes... Eu falo um porque tem outros. É um dos grandes eventos da contração do músculo. Tá? O músculo está relaxado, está despolimerizado, está contraído, tá? Polimerizado, despolimerizado, polimerizado, tá? Então, normalmente a gente encontra essas estruturas na forma despolimerizada e o músculo precisa voltar ao estado de relaxamento, né? Então, é aí que ele despolariza, polariza e despolariza. Mas isso a gente fala em fisiologia o que é, tá? Também esse termo dentro de histologia, dentro de anatomia, de biofísica, pode apresentar conceitos diferentes do que é polarizado e despolarizado, mas eu me refiro aqui a cargas e conformações de moléculas, tá legal? Para se alguém tiver dúvida aí. Então você percebe que essa disposição regular dessas proteínas ao longo da fibra, ela produz um padrão, não é? Ó, produz um padrão de faixas mais claras e de faixas mais escuras alternadas aí, que é tipo do músculo estriado esquelético, ó. É esse músculo aqui. Pessoal, então essas unidades de actina e miosina se repetem ao longo de toda a miofibrila. A gente chama de sarcômero. Olha aqui, ó, são os sarcômeros. Então essas faixas mais externas do sarcômero são mais claras, são denominadas banda 1. Banda 1, tá? E tem filamento de actina. A banda 1 tem filamento de actina. Olha só o que tem aí, filamento de actina, tá? Contém só filamento de actina. A faixa central ela é mais escura. A gente chama de banda A. Olha aqui, ó. É formado por filamento de actina e miosina, tá? Tá sobreposto, não é? Ó, consegue ver? E a região mediana mais clara, denominada H, contém apenas miosina, tá? Se a gente desse para visualizar aqui, teria apenas miosina. É o que você está vendo aqui, ó. Actina aqui que é mais grossa. Quem que é mais grossa aqui? Vai lá. Já comentei aqui, tá? Ó, actina e miosina, tá? Esse movimento de entrada aqui e saída, ó, ela estica o músculo e gera um movimento junto com o sistema nervoso, claro, tá? Eu já falei para vocês que a actina ela é mais fina, tá? Mais fininha, aqui, ó. E a miosina são os filamentos mais grossos. A actina é mais fininha e a miosina, o filamento mais grosso. Tá legal? Você tem essa linha Z aqui também, que eu falei para você. O que é essa linha Z aqui que a gente está vendo? Linha Z, tá? Ela é o ponto que se origina o filamento de actina e miosina, tá?
O filamento de miosina fica intercalado, olha só, com de actina, ó. Miosina, que é o mais grosso, com actina, o mais fino, tá? Você observa aí que ambos esses lados de filamento de miosina tem um espaço. Essa é a conformação, tá? Quando a célula muscular está relaxada, tá? Está relaxado nessa conformação. E aí na contração o sarcômero encurta e essa molécula de miosina encosta na linha Z, ó. Essa miosina aqui, ó, ela vai encostar nessa linha Z. Ou seja, pessoal, para quem, ó, ela se afasta aqui, ó, aos 2 sentidos e encurta, se encosta na linha Z. Tá legal? E aí você tem esse caso, é uma estriação que é típica, tá? E daí o músculo polariza e despolariza, a gente refere à carga. Vou passar que a gente já está falando demais disso aqui. Bom, pessoal, outra questão também dos microfilamentos, tá? Uma outra função, lembre-se, estamos estudando aqui os microfilamentos, ó, microfilamentos de actina, tá? Microfilamentos ou filamentos de actina. Uma outra função aqui para destacar é o que se refere à movimentação. Calma, são movimentos mais lentos, tá? Isso aí é um fibroblasto. Isso mesmo, um fibroblasto. É uma célula do tecido conjuntivo, tá, turma? Fibroblasto. É o que está abaixo da pele, por exemplo, enfim, tá? Então, você tem um movimento e essa membrana em forma de dedos aí, que a gente chama de flopódios, tá? Isso a gente chama de flopódios, essas membranas aí do fibroblasto, tá? Esse movimento aí, a gente chama de flopódios, tá? Esse de pódio é de pernas mesmo, de projeções, tá? Ou também filopódio também, de estrutura de projeções. Filopódio, tá? Essa célula, ela, como ela não forma aderência, tá? Lá em histologia a gente vê isso. Ela vai se projetar para cima, forma uma ondulaçãozinha aqui, ó, e se move na superfície dorsal da célula, se movimentando normalmente, ó. E a aderência vai ficando, ó. Vai ficando, ela vai se movimentando por conexões aqui, tá bom? Tá legal? Então outra função também. Pessoal, deixando um pouquinho mais prático, um pouquinho mais aplicado, perdão se vocês estiverem ouvindo um barulho aí, tá? Deixando um pouquinho mais aplicado, o citoesqueleto de actina, ele responde a estímulo do meio externo. Isso não está obstante de vocês não, porque eu sei que a gente fala muito de bioquímica, muito de molécula. Deixa eu tentar aplicar um pouquinho para vocês. Então, ele responde ao estímulo do meio externo, tá? Esse citoesqueleto, a gente está falando de microfilamento, ele vai se rearranjar, leva uma mudança que é em relação à morfologia mesmo dele, tá? Então, essa capacidade que ele tem de responder estímulo do meio externo vai depender da interação direta. Tá? De quem? Com o próprio estímulo mesmo, e os filamentos eles vão se rearranjar de acordo, claro, é observado com o sistema nervoso, é amparado pelo sistema nervoso, tá? Que ele vai identificar essa resposta, tá? E só um instante, pessoal, tem um barulho que eu não estou conseguindo falar para vocês aqui. Deixa eu dar uma pausa. Espero que vocês não estejam ouvindo isso. Deixa eu verificar. Pessoal, me desculpe. Tem alguém falando alto aqui do lado. Não vou falar nada, tudo bem. Espero que não esteja atrapalhando aí para ouvir. Estou usando o microfone aqui próximo para não captar o áudio, tá? Bom, eu estava falando aqui para vocês. Então, como eu disse, pessoal, o citoesqueleto de actina, tá? Ele responde ao estímulo do meio externo. Essa capacidade de responder ao estímulo do meio externo vai depender da interação direta desses filamentos, tá? Via proteínas de acoplamento, que nós vimos algumas ali, tá? Vilina, etc, tá? E também o sistema nervoso, via receptores de membrana e de sítios específicos dessa membrana plasmática, que também já vimos, tá? Ou seja, é um conjunto, tá, pessoal? Citoesqueleto, membrana, sistema nervoso, muscular. Então, esses filamentos, eles se modificam, tá? Eles têm estímulos nervosos aqui. São ligados aqui, grupos nervosos, que se modificam. A gente recebe essa mensagem aqui no epitélio. Se a gente fosse destacar aqui em histologia, aqui é o epitélio, tecido epitelial. Tá? Aqui é uma camada de sebo, serosa aqui, produzindo queratina. Aqui é o conjuntivo. E tudo isso aqui é vascularizado, exceto o epitélio, que não é. E a gente recebe essa informação externa e gera aqui uma resposta
tá bom? De acordo com essas proteínas de acoplamento. Tá legal? Deixa eu tentar passar aqui, não vai? Tá. E os filamentos intermediários? Vamos ver os filamentos intermediários, o que acontece? Quem são? Qual que é a função dos filamentos intermediários? Tá? Então, como filamento intermediário, eles têm uma séria diferença quando a gente compara aos microfilamentos, tá? E aos microtúbulos. Tá? Eles podem ser considerados como se fosse uma categoria dentro do citoesqueleto. Tá? Isso é uma categoria. Eu consideraria, eu vou já dizer por quê. E os outros são formados por proteínas que são globulares, né? Os monômeros de filamento intermediário, tá bom? Então, esses monômeros de filamento intermediário são proteínas fibrosas. Vocês vão saber por que ela é tão diferente. Então, formam estruturas que são resistentes à força, à tração. Então, elas são resistentes. A maioria dessa proteína é encontrada de forma polimerizada, tá? Ou seja, tem uma pequena quantidade, ou seja, ela está no estado mesmo polimerizado, no estado ativo dela, e outra tem uma pequena quantidade livre no citoplasma que está despolarizada, tá? Por que isso acontece? Tá? Quando é sintetizado, esses monômeros, eles tendem a se polimerizar, ou seja, estar no seu estado ativo imediatamente. Tá? Daí a gente encontra sempre os filamentos intermediários na forma polimerizada. Tá legal? Então, o filamento intermediário, eles são chamados dessa forma, eu já falei uma parte na aula há pouco, porque em relação aos dois tipos de filamentos, eles estão aí no limiar, não é? Entre os dois. Tá bom? Essas são as células, pessoal, que revestem a camada externa da pele, tá? Certo? A gente tem um grande grupo, uma grande quantidade, um tipo de filamento intermediário que é chamado de queratina, tá? E um dos papéis desse filamento é impedir com que essas células desse tipo de tecido se separe, se rompa ao serem submetidas aí a um estriamento, ou seja, elas, por isso essa resistência à parte deles, tá? Esse é um tipo de filamento que está espalhado no interior da célula, tá bom? Como você, deixa eu colocar naquela imagem. Olha só, o filamento intermediário, só para a gente poder, olha só, filamento intermediário, ó, espalhado no interior da célula. Isso aqui, ó, tá legal? Só para a gente poder visualizar. Opa, travou aqui, turma. Travou, não consigo mexer. Só um instante, pessoal. Isso vai atrapalhar a aula. Travou. Não, o mouse não sai. Nossa, não acredito. Só um instante, pessoal. Travou. Estou mexendo aqui no teclado e não. Agora foi. Foi. Desculpe aí, pessoal. Intermitindo aqui. Agora vai. Tá legal, turma? Onde foi que paramos? Tá. Então, como eu disse para vocês, filamentos intermediários são células que são... Perdão, é uma parte do esqueleto que ela tem resistência, confere resistência. Por isso que tem essa diferença que eu costumo separar com uma categoria à parte dentro do citoesqueleto, tá? Porque os outros dois são formados de proteínas globulares, tá? E os filamentos intermediários são proteínas fibrosas, tá? Que elas vão se associar formando aí estruturas muito resistentes. Tá legal? E elas estão espalhadas no interior da célula, tá? Armada, munida de molécula de queratina, tá? Para promover esse arranjo mais, um arranjo mais denso, um arranjo com mais estabilidade no tecido. Tá? É difícil de separar. Então, entre o papel, é parecido aí com se fosse barra, estabelecendo o papel, fazendo uma analogia, como se fosse uma barra de ferro, tá? Que é utilizado para construção. Várias barras de ferrinhos entrelaçados, construção do concreto. Sabe o concreto? E você coloca aquelas barras de ferro no interior do concreto para estabilizar. Pois é, semelhante a esse papel aí, eu consigo pensar dessa forma. E é o que acontece mesmo, tá? E é muito comum, que é o caso dentro de células do tecido conjuntivo,
e de células nervosas apresentarem um neurofilamento, que é encontrado no interior de células nervosas, tá? Vocês vão ver que em histologia isso vai clarear um pouquinho mais a cabeça de vocês, tá? Em relação à composição química, traços de aminoácidos, né, pessoal? A gente está falando de proteínas, então a gente está falando de aminoácido, um grupo amino e um grupo ácido, ácido carboxílico. Então, são predominantes aí no citoplasma, porém, pessoal, no núcleo da célula tem um arcabouço proteico que tem na lâmina nuclear, que, lembra, eu falei lá no início da aula, ela tem principalmente proteínas que a gente chama de proteínas lamina, ou as porinas, que está lá no grupo da membrana nuclear, da carioteca, elas estão lá, tá? Então elas pertencem a uma classe à parte, tá? A gente tem mais de 50 tipos de proteína que formam os filamentos intermediários. Então, aproximadamente 350 aminoácidos, tá? Aproximadamente, tá? Por aí, pode ter mais, tá? Então, como uma característica dessa composição química, tá? A gente tem aminoácidos que são hidrofóbicos em posições específicas da estrutura no qual se encontra, tá? Então, permite uma sequência de moléculas semelhantes para a formação que a gente chama de dímeros, tá? Que são mais estáveis, tá? Então, todas elas possuem uma estrutura básica comum, que é um segmento central, tá? E alfa-hélice, tá? Alfa-hélices laterais, tá bom? Com as porções que são mais globulares aqui, tá? Que são as porções carboxiterminais. O que é isso? Amino... Nossa, não aparece. Amino carboxiterminais. De aminoácido mesmo e de carboxila. Esse COH é um ácido. E aqui é um grupo amino. Pessoal, eu sei que a gente já entra um assunto um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil. Mas faça uma força para entender. Se não entendeu, volta um pouquinho. Se não entendeu, me pergunte. Eu respondo lá no nosso grupo de WhatsApp mesmo. Venho dirimir essas dúvidas de vocês, tá? Mas basicamente era isso. Até aqui, tá? Não acabou ainda. Então, pessoal, como eu disse para vocês, se eu for destacar aqui, o papel mecânico dos filamentos intermediários, ele, claro, vai desempenhar várias funções. Como função, eu vou destacar aqui e vou explicar cada uma. Olha só, no citoplasma, as queratinas, no epitélio, tá? No tecido conjuntivo, a gente pode destacar aqui a vimentina, tá? E nas neuroglias, para manter as células corretas, a aderência. Em neurofilamentos, também em células nervosas no interior. E lá no núcleo, as lâminas nucleares. Então ele mantém o arcabouço organizado dessa forma, tá? Então, o papel mecânico desses filamentos intermediários é decorrente de duas propriedades principais. Poxa, porque ele está aqui, ó, numa célula epitelial, tecido conjuntivo, promovendo aí uma resistência. Aqui também, hoje, células musculares, lá no neuroglia, células nervosas, lá no núcleo também, na membrana nuclear, na carioteca. Então, são duas propriedades, que é a capacidade de resistir, é a resistência, não é, pessoal? Resistência é a capacidade de resistir à tração, à força, tá? Sem se romper. E uma outra é a estabilidade. O que é isso? Ó, tem experimentos, tá, que mostram que os filamentos intermediários eles se mantêm estáveis com tratamento forte, tá, de soluções que têm detergente ou uma concentração alta iônica. Isso aí, se fossem condições anormais ou normais, variaria. Ou condições que não fosse um filamento intermediário, o que aconteceria? Se despolimerizaria, ou seja, se acabaria. O tecido, melhor, a molécula, ela iria despolimerizar, tá? Iria se perder. Então, não é o caso que acontece com o filamento intermediário. Mesmo tratando esses filamentos intermediários com detergente ou concentração alta de íons, tá? Não é capaz de despolimerizá-lo. Então, ele apresenta uma resistência e uma estabilidade, tá? Apesar de ser dinâmicos também, tá? Na verdade, que são os filamentos mais
resistentes em relação aos demais que eu citei, tá? Então, eles estão constantemente aí rearranjo para responder à necessidade da célula. Você percebe que ele é bem dinâmico, tá bom? Olha só. Então, se a função é resistência, eu resolvi colocar esse tópico. Se a função é resistência mecânica, que ela é conferida pelo filamento intermediário, tá? A gente pode evidenciar isso de forma direta, de forma clara, porque a quantidade desse elemento ela é diretamente proporcional à capacidade de resistência. Então, o que é mais sujeito a determinado tipo de tração, de desgaste, é onde é conferido ali por esses filamentos. Na pele, tá? As células que estão aí, as células que elas estão constantemente sujeitas a deformação, a atrito, tá? Aí você tem, no caso da nossa pele, a gente tem um acúmulo de citoqueratina, que é em parte, tá? Que é responsável pela propriedade do tecido, que a gente não vai falar agora, tá? Essa propriedade de elasticidade, etc. Tá? De citoqueratina. E também tem outros filamentos. Não vou citar, senão já entraria em muito detalhe, que são os tonofilamentos, tá? Tá legal? Eu sei que é um pouco complicado a gente entender isso, que a gente está falando de moléculas extremamente pequenas, de participações que são difíceis de entender. Eu sei que é difícil, pessoal, mas faça uma força. E como eu disse, me perguntem se ficou algo que não deu para entender muito bem. Os microtúbulos, tá? Nosso terceiro tipo agora, os microtúbulos. Tá? Então, eu vou voltar aqui só para a gente ver o que nós já vimos, rapidamente. Nós já vimos, olha só, filamentos de actina, tá? Filamentos de actina, o microfilamento, já vimos. Comente as funções, pessoal. Quero só as funções dos filamentos de actina ou microfilamentos e onde nós encontramos. Vimos os filamentos intermediários. Também quero que você comente as funções e onde encontramos, qual a importância. E agora vamos para os microtúbulos. Também quero que você comente depois que você vir a aula, depois que você ouvi-la, mas quero as funções gerais também do citoesqueleto. Eu quero de cada um, e as funções gerais. Tá legal? Só para você comentar, para você não ficar só ouvindo sem ter uma interação aí comigo. Isso para os meus alunos aí, claro, né? Vamos lá, pessoal, para os microtúbulos. Pessoal, as extremidades de um microtúbulo, você percebe que tem extremidade aqui, né? Deixa eu colocar aqui um... Opa, botei foi em modo apresentador. Tirei. Era o ponteiro que eu queria mudar. Então vamos lá. Você percebe aqui que essas extremidades do microtúbulo, olha só. Isso aqui tem carga, tá, pessoal? Uma positiva, tá? Ele vai se polimerizar mais rapidamente, carga positiva. E a carga negativa, ela vai se polimerizar mais lentamente, tá? Turma, os microtúbulos, eles são menores, vocês estão vendo aí, são pequenos também, tá? Mas ainda não são os menores, tá? Eles são estruturas cilíndricas, são ocas aí por dentro, como eu já falei, tá? E tem proteína que a gente chama de tubulina, tá? A proteína que tem aí é chamada tubulina. Tem dois tipos de tubulina. Tem uma que se associa a dímeros, a alfa e beta tubulina. Essas vão se polimerizar formando uns proteofilamentos, tá? Internos aqui, ó, nas laterais, uns proteofilamentozinhos aqui. Para formar uma tubulina, pessoal, melhor, para formar um microtúbulo, perdão, são necessários cerca de 13 protofilamentos aqui, ó. E ele é formado a partir de centrosoma. Professor, eu não estou entendendo por que você está falando disso. Pessoal, é isso que vai puxar durante a divisão celular ou para formar cílios e flagelos. Isso aqui vai sair, tá? Esse protofilamento. Eu vou mostrar para vocês já na imagem à frente. Mas como função geral, tá? Além da função estrutural, tem uma função estrutural, tem outras funções também, tá? Eles formam um substrato onde algumas proteínas motoras, celulares, vou citar exemplos, tem dineínas e cinesinas, elas vão interagir e vão ser utilizadas no transporte celular. Uma função. Tá?
As gineínas, pessoal, as cinesinas, elas são dímeros, são proteínas dímeros. Elas interagem com o microtúbulo para transportar molécula dentro da célula. E essas moléculas, essas proteínas, elas andam em sentido oposto ao microtúbulo. Elas andam aqui, ó, tá? É o caso que acontece em pseudópodes, etc. Tá? O microtúbulo, como eu disse, uma outra função, ele faz parte dos flagelos, dos cílios de célula eucariótica. No cílio, como é o caso de cílios, eles são mais numerosos, tá? E a base dele tem vários grupos de trios proteicos, vários tubinhos, tá? É o que a gente chama de 9 grupos por 2 pares. No centro, e 9 ao redor e 2 pares, tá? Está associado a uma proteína lá que a gente chama de nexina. Eu não coloquei imagem porque não é nosso objetivo diferenciar cílios aqui, etc. Mas eu vou comentar. Então, como proteína, funções principais do microtúbulo, tá? Na forma celular, organismo citoplasma, tá? E a principal, destacaria, está relacionado aí com a formação de cílios e flagelos. Tá legal? Ó, os cílios e flagelos, eles são projeções da membrana, tá? Eles apresentam diâmetros diferentes, dependendo, tá? Lá dentro tem microtúbulo, tá? Essa estrutura, pessoal, ela que vai ser responsável pelo movimento dos cílios são os microtúbulos, tá? E dos flagelos também, no caso é o axonema lá, tá? Olha, as células livres, elas usam esse cílio para se locomover no meio, sabe aqueles paramécios ciliadozinhos, por exemplo, que é um protozoáriozinho? Pois é, tá? E em nós, por exemplo, quando a gente inspira o ar pelo nariz, tá? Que é onde ele é aquecido, para que ele chegue lá aos pulmões a temperatura conveniente, tá? A parede interna, a mucosa do nariz, ela é revestida por cílios microscópicos, esses cílios aqui, tá? E por vários cabelinhos que são visíveis até o olho nu, tá? Então, ambos os cílios, tá? E pelos, cílios e pelinhos, eles têm a mesma função, tá? Que é proteção, tá? Porque aí algumas partículas, poeira, bactéria, fungos, eles ficariam retidos nessa espécie de filtro. Seria um filtro. E aí reduz a contaminação do pulmão. Tá legal? Uma das aplicações e uma das funções, tá? E como eu disse agora há pouco, você tem o movimento do espermatozoide, tá? Lá o flagelo do espermatozoide também. Uma outra observação, você tem também uma variedade de protozoários, tá? Paramécios, que tem vários cílios ali para fazer movimentação. Eu espero que esse barulho não esteja sendo captado nessa aula, porque eu estou com o microfone, mas isso atrapalha para quem está explicando. Tá, pessoal, era isso que eu tinha para tratar com vocês aqui de citoesqueleto, tá? Espero que tenha ficado claro. Realmente é um assunto complexo, ele é pouco abordado, ele, normalmente só é citado, tem isso, isso e isso, e pronto. Então eu procurei tentar trazer algumas informações aqui para vocês. É um assunto complexo, mas façam um esforço, utilizem o nosso querido Junqueira, 12ª edição, que eu já mandei para vocês, o e-book, o qual essa aula é baseada, por exemplo, eu tiro de outros autores também, do The Robert. Bons estudos, turma. Até!